Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 12 de julho de 2024. E o mercado opera com viés mais positivo hoje, depois que ontem a inflação ao consumidor dos Estados Unidos consolidou a visão de queda na taxa de juros americana já na reunião de setembro pelo Banco Central. Na Ásia, hoje o dia fechou misto, com a China fechando com leve alta, depois que os dados de exportação do país ficaram acima do esperado, apesar de ter tido uma queda no número de importação. Já no Japão, o índice Nikkei caiu forte no movimento de realização de lucros depois de ter batido máxima histórica nessa semana. Lá na Europa, o viés hoje é de alta, com o mercado lá refletindo a inflação da Alemanha, da França e da Itália, depois que a inflação dos Estados Unidos veio abaixo do esperado ontem. Lá no mercado americano, o dia acabou fechando com viés mais negativo, com realização de lucros depois das altas consecutivas dos últimos dias. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones fechou com alta leve de 0,08%, enquanto o S&P caiu 0,88% e o Nasdaq fechou com queda forte de 1,95%. O destaque do dia ficou com o relatório de inflação ao consumidor, que, como eu disse, veio abaixo do esperado e fez o mercado se consolidar nas apostas de um corte de juros já na reunião de setembro desse ano. Lá na CME, na Bolsa de Chicago, as chances de um corte de 0,25 na reunião de setembro subiram de 70% para quase 90% depois da publicação do relatório. Enquanto isso, os pedidos de seguro-desemprego semanal vieram abaixo do esperado, o que manteve uma sinalização de que o mercado de trabalho lá segue aquecido, o que favorece um cenário de corte ou de queda na inflação sem perder o ritmo de atividade, o chamado soft landing. Ainda assim, nas ações o movimento foi de queda, com os investidores aproveitando para realizar lucros, dado que o S&P e o Nasdaq já vinham renovando máximas históricas nas últimas sessões. E agora o mercado deve ficar de olho no relatório de inflação ao produtor, que sai na agenda de hoje, além também do relatório de confiança do consumidor americano da Universidade de Michigan, que também inclui expectativas de inflação. Fora isso, hoje ganha mais importância a temporada de resultados do segundo trimestre lá nos Estados Unidos, com os principais bancos que começam a reportar os seus números desse segundo trimestre. Então, destaque aqui para o Citigroup, para o JP Morgan e para o Wells Fargo, que são os principais nomes que já vão reportar os seus números ainda hoje. Vamos atualizar aqui as bolsas. S&P Futuro sobe um pouco, 0,04% de alta. Eurostock 600 sobe 0,38%. E lá em Londres, o FTSE está subindo 0,30%. No Japão, o Nikkei caiu bastante, queda de 2,46%. E na China, o Xangai Composite subiu um pouco, alta leve de 0,03%. O DXY Dollar Index está caindo 0,12%. E os juros de 10 anos do mercado americano estão subindo 0,72%. A taxa anualizada agora é cotada a 4,22. O petróleo continua em alta, o Brent agora sobe 0,56%, com o barril cotado a $85,89. O petróleo hoje operando em alta, depois que a inflação americana ficou abaixo da expectativa, o que pode abrir espaço para corte de juros e, por sua vez, aquecer o ritmo de atividade global. O minério de ferro fecha a semana em queda lá na China, mas subiu nessa madrugada. Hoje o contrato mais negociado em Dalian teve alta de 0,3%, fechou cotado aos $114. No universo cripto, o Bitcoin volta a cair, acumulando uma queda de 2% nas últimas 24 horas. A principal criptomoeda agora segue cotada na casa de $57.200. Por aqui, ontem o Ibovespa teve a 9ª alta consecutiva, subiu 0,85%, fechou na marca dos 128.293 pontos. O dólar, que chegou a cair no começo do dia, acabou virando e fechou com alta de 0,55%, ficou cotado aos R$ 5,44. Nos juros, o movimento foi de queda na maior parte dos vencimentos, com o mercado local reagindo ao relatório de inflação americana. Porém, a regulamentação da reforma tributária, que já foi aprovada na Câmara, pode ter dificuldades para ser votada esse ano ainda no Senado, o que acabou tirando um pouco do otimismo do período da manhã de ontem. E também a sugestão de alguns parlamentares de taxar o setor financeiro acabou ficando no radar dos investidores locais. Nas ações, o destaque positivo ficou para as ações da TIM, que ontem subiram mais de 4%. Destaque positivo também para o setor de frigorífico, que ontem subiu depois que a regulamentação da reforma tributária acabou mantendo a proteína animal como um item isento da cesta básica. E com isso, a JBS subiu mais de 3%, enquanto Minerva subiu mais de 2%. Na queda, o destaque ficou para a Alpargatas, que ontem caiu 1,5%, com o time aqui da XP prevendo um resultado misto para a empresa no segundo trimestre desse ano. Além disso, a Vale ontem também fechou com queda, caiu 0,26%, mesmo com a alta do minério de ferro lá na China, o que acabou também segurando um pouco da performance do Ibovespa. Para fechar, na agenda local, hoje a gente vai ter destaque para a pesquisa mensal de serviços e para a pesquisa industrial mensal regional de maio, ambas divulgadas
divulgadas pelo IBGE, fechando a agenda dessa semana. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu, até segunda-feira.